página 87 do nosso livro, Jesus chora sobre Jerusalém. Eu coloquei aí no livro para nossa leitura, Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44. Versículo 41 que diz: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Eu sublinhei aí, destaquei, isso está encoberto aos seus olhos, porque é um tema que vocês vão sempre encontrar uma discussão sobre esse tema. Por que isso estava encoberto aos olhos dos israelitas? Né? Infelizmente, pela situação espiritual que eles viviam, a cegueira espiritual, né, os erros doutrinários, a interpretação errada. Acabei de falar no tópico anterior que nos dias do Novo Testamento, uma grande parte dos israelitas já nem acreditava mais que o Messias seria um homem, porque o pensamento corrente de Fílon de Alexandria, o mais nobre pensador judeu desse período, dizia que o Messias era uma era e não um homem. E as autoridades judaicas estavam corrompidas e, teologicamente falando, eles eram péssimos em interpretação. Começa pelo sumo sacerdote, que era um saduceu. Os saduceus não acreditavam na integridade das Escrituras. Eles acreditavam que só os 5 primeiros livros de Moisés eram inspirados por Deus. Então acabava que eles desacreditavam nas escrituras de Daniel, de Isaías, que falaram muito claramente sobre a vinda do Messias. Sempre digo, Daniel falou até o ano da morte do Messias. Está lá em Daniel capítulo 9. O anjo falou para ele, claro, né? Desde a ordem para restaurar Jerusalém até o Messias, 69 semanas, ou seja, 483 anos. Eles tinham condições de calcular isso, ainda que o calendário não era preciso como nos nossos dias, mas eles tinham condições de calcular isso de forma aproximada. Eles fizeram isso? Não. O exemplo é o sumo sacerdote. Ele literalmente não acreditava que o livro de Daniel era um livro inspirado por Deus. Então, o resultado era esse, né? Então, a questão, isso está encoberto aos seus olhos. Por que está encoberto? Por causa dessas interpretações erradas. As pessoas que recebiam esses ensinos do sumo sacerdote e o povo, vamos considerar como é o povo entre nós, o povo leigo, eles são muito simples e eles confiam no que o líder deles fala. Por isso é que nós temos na Assembleia de Deus, se você procurar na internet, lá no Nordeste, tem uma Assembleia de Deus lá, que agora o pastor prega com uma estátua de Maria ao lado do púlpito. E o povo está lá acreditando, porque o pastor falou para eles que não tem problema ter uma imagem de escultura. Mesmo a Bíblia dizendo que não, a igreja está lá. A imagem que aparece no YouTube, a igreja está lotada. Ou seja, estão se desviando. Então, vai dando esse ensino errado. Esse ensino errado vai deixando a verdade encoberta aos olhos do povo. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão encontrar aqueles que dizem que Deus encobriu para que eles não vissem. Tá bom? Na verdade, Deus fala de forma simbólica, porque essas pessoas estavam desviadas e existem temas que é para ser falado só para os filhos de Deus. Aqueles que estavam desviados com os olhos encobertos, eles realmente não veriam. Eles não veriam. Eu estou citando um exemplo do ensino errado. Porém, é um conjunto de elementos que vão causando essa cegueira. É a vida diária das pessoas que vão escolhendo o caminho errado, o caminho da mentira, né, o caminho da fraude. Haviam tantos israelitas que viviam de maneira errada, não, que o Espírito Santo não conseguia agir neles para abrir os olhos deles e dizer, olha,
o que esse homem está falando está errado, não acredita nesse sumo sacerdote não. Esse saduceu é um herege. Então o Espírito Santo não agia nos israelitas como deveria, né? Então, respondendo a pergunta, por que estava encoberto aos seus olhos? Por causa dos pecados, por causa dos ensinos errados que eles recebiam e que também não se esforçavam, né, para se aprimorar nas Escrituras. Versículo 43, Jesus prossegue, né? Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. Vocês vejam, eu estava lendo uma das obras, né, que eu tenho, que é uma obra, infelizmente, escrita por um presbiteriano, né, podemos dizer um presbiteriano, Russell Norman Chaplin. E ele fala o seguinte, esse texto aqui, ele certamente foi escrito depois do ano 70, porque depois que eles viram, né, no caso Lucas, depois que ele viu que Jerusalém foi destruído, então ele escreveu esse texto, como que dizendo, ele viu a destruição e depois escreveu dizendo que Jesus profetizou a destruição. Isso é um absurdo, né? Eu falo que os protestantes e reformados que pregam esse liberalismo teológico, eles são como o sumo sacerdote dos dias de Jesus, um saduceu, ou seja, que não acredita na integridade das Escrituras. Tá bom? Versículo 44. E te derribarão, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. O que representa esse tempo da tua visitação? Nós veremos que essa expressão, ela aparece diversas vezes no Novo Testamento. O tempo da tua visitação, se Jesus falava em aramaico, como nós sabemos que ele falava para o povo, o termo aramaico, o hebraico, para tempo era moadim. Essa expressão era muito conhecida dos judeus que estudavam as Escrituras, porque ela aparece em Levítico 23 e significa tempos determinados, ou tempo determinado. Lá em Levítico 23, tempos determinados, porque lá aparecem 7 tempos determinados. O primeiro é a Páscoa, estava para se cumprir. Aqui, pelos nossos cálculos, nós estamos estudando a cronologia da vida de Jesus e, pelos nossos cálculos, faltam 6 dias para Jesus ser morto. Esse cálculo é aproximado porque nós não conseguimos ter certeza sobre o dia que Jesus morreu, se na sexta-feira ou na quarta-feira, né? Tá bom? Mas faltavam cerca de 6 dias, então, para a Páscoa. A Páscoa, se você abrir lá em Levítico 23, é o primeiro tempo determinado. Ou seja, era o tempo determinado da morte do Messias. Ele é seguido dos pães asmos, que é o dia seguinte, as primícias, que é a ressurreição no domingo, o Pentecostes, ou semanas, 50 dias depois das primícias, depois trombeta, que já é no 7º mês, aqui é o primeiro mês, estão no mês de Nissan. Trombetas, que já é no 7º mês, e Yom Kippur, dia do perdão, que também é no 7º mês, e tabernáculo, também no 7º mês. Ok? Então, quando Jesus fala o tempo da sua visitação, no grego está escrito o termo kairos, que identifica um tempo especial, um tempo específico, e não representa assim um tempo de 24 horas, não representa um tempo assim de semanas, meses, não. É um tempo profético. Esse é o significado do termo kairos utilizado no Novo Testamento, que ele é bom para traduzir, equivale ao termo hebraico moadim, né? Infelizmente, falar uma coisa aqui também para vocês.
Vocês já ouviram falar na tradução chamada Septuaginta? Ela foi uma tradução feita cerca de 250 anos antes de Cristo, do hebraico para o grego. Naquela tradução, lá em Levítico 23, era para eles utilizarem o termo kairos, que significa, né, tempo profético, vou chamar assim. É o equivalente a Ruadim. Mas eles não utilizaram kairos, eles utilizaram simplesmente a tradução, botaram no grego como se fosse festas. Ali ocorrem festas naqueles tempos proféticos. Mas a mensagem especial ali não são 7 festas, ocorriam algumas festas. No Pentecostes tinha uma festa, tá bom? Na trombeta tinha uma festa, porque principalmente no tabernáculo, porque eram períodos de colheita, né? Então haviam festas, ok? Mas não eram 7 festas, eram 7 tempos determinados em que ocorriam 3 festas, tá bom? O comentário prossegue. Estamos na página 88. Não deixarão pedra sobre pedra. Cumpriu-se em 70 depois de Cristo, com a invasão do general romano Tito em Jerusalém. E este disse aos soldados que havia ouro escondido entre as pedras do templo, e quem encontrasse poderia ficar com o ouro. Os soldados escavaram tudo, não ficando pedra sobre pedra. A expressão de Jesus era para representar uma destruição muito grande, né? E isso aconteceu. Para vocês terem ideia, hoje é difícil de identificar onde ficava o templo, porque a destruição foi muito grande. O que sobrou? Sobrou o muro. Aquele muro que vocês ouvem falando, que é chamado de Muro das Lamentações. Esse muro foi o que sobrou, mas esse muro era o que circulava o templo, não é o muro do próprio templo. Então só tem um muro, o templo ficava à direita, à esquerda, como era? Existe uma possibilidade, e é muito provável, né, que o templo seja localizado, pelo menos o local onde ficava o Santo dos Santos. Vocês já ouviram falar no local chamado Dumo da Rocha. Dumo da Rocha, os árabes construíram lá uma proteção que alguns chamam de mesquita, né? Porque esse dumo que eles construíram, porque ali está a rocha onde acredita-se que Abraão foi sacrificar Isaque. Segundo o Alcorão, Abraão, na verdade, teria levado Ismael para sacrificar. E essa rocha, ela agora está aberta ao público. Até alguns anos atrás, nós não podíamos entrar, não podia ver nada. Mas se você quiser ver, no YouTube tem uma menina chamada, ela tem uma série chamada Israel com Aline. E tem um vídeo dela que ela entra lá no Dumo da Rocha e ela filma a rocha. Esse é um momento raro, né? Podemos dizer aí que nos últimos 2000 anos, muito além disso, nem os israelitas viam aquele local, que era só o sumo sacerdote que via. Por quê? Porque quando ela filmou lá, ela mostra no vídeo, né? Ali tem uma marcação, um quadrado escavado em cima da rocha. E um retângulo, digo. E esse retângulo escavado na rocha tem exatamente as medidas da arca. Ou seja, a arca ficava naquele local. Que então ali seria o Santo dos Santos, porque a arca ficava no Santo dos Santos. Tá bom? Então, que momento especial que a nossa geração está vivendo. Então, esse local onde hoje está o Dumo da Rocha é muito provavelmente o local chamado Santo dos Santos na Bíblia. Nós vimos notícia que os israelitas eles estão planejando construir o templo.
Nós não sabemos se eles vão construir exatamente naquele local, se eles têm acordo com os árabes para tirar aquele dumo da rocha dali. Se eles derrubarem aquele dumo da rocha, já vai ter uma grande confusão. Há 2 semanas, o líder lá da Turquia, ele convocou o mundo árabe para que eles se unam e iniciem uma guerra contra Israel. Isso é extremamente profético, irmãos. É o momento que nós estamos estudando agora, é o momento que nós estamos vivendo, é um momento muito profético. As coisas que estão acontecendo diariamente em Israel são coisas para nós ficarmos atentos, porque claramente nós estamos vendo, as profecias estão se cumprindo nos nossos dias. Ok?